E aí, meus samurais, Shures aqui. Hoje eu vim apresentar um dos melhores games de terror que joguei nos últimos tempos, The Callisto Protocol. E se você já jogou e achou o game zoado, se sinta à vontade para me xingar nos comentários. Então, bora! The Callisto Protocol é um game de survival horror desenvolvido pela Striking Distance Studios e publicado pela Krafton. Ele foi lançado em 2 de dezembro de 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. O desenvolvimento de The Callisto Protocol começou a partir da formação da Striking Distance como um estúdio dentro da PlayerUnknown's Battlegrounds Corporation, que agora se chama apenas de PUBG Studios, em junho de 2019, sob a direção de Glenn Schofield. Esse nome, se você já conhece, é porque ele foi um dos co-criadores da série Dead Space na Visceral Games. O estúdio foi criado para expandir o universo de PlayerUnknown's Battlegrounds, criando um jogo focado em narrativa. Schofield disse que quando ele se encontrou com a PUBG Corporation, um dia eles explicaram seu objetivo de expandir a narrativa do PlayerUnknown's Battlegrounds, ele já tinha o conceito de The Callisto Protocol em mente e trabalhou com eles para encaixar sua ideia em seu universo. No entanto, em maio de 2022, Schofield afirmou que o jogo havia crescido o suficiente a ponto para ter sua própria história e que não seria mais conectado ao PlayerUnknown's Battlegrounds. Esse PlayerUnknown's Battlegrounds, para quem não conhece, ele é um dos primeiros Battle Royales que fizeram popularizar o gênero. Antes era pago e hoje em dia você consegue jogar de forma gratuita. Continuando, Schofield queria manter o jogo com base na realidade até certo ponto e, portanto, selecionar um local potencialmente colonizável por humanos como Callisto como cenário. Agora, para você que gostava de faltar na escola, eu vou te contar uma curiosidade da hora. Callisto é uma lua e satélite de Júpiter e é teorizado que há água nessa lua. Ela foi descoberta em 7 de janeiro de 1610 por Galileu Galilei. Você não sabe quem é Galileu Galilei? Se você não sabe, eu é que não vou te contar. Para de ver coisa de jogo na internet e vai catar um livro de história para ler. O jogo se passa no ano de 2323 e assumimos o papel de Jacob Lee, um simpático cara que trabalha fazendo entregas pelo espaço. Porém, uma dessas entregas, a nave dele sofre um acidente e nisso ele acaba caindo em Callisto. Lá ele é preso sem mais nem menos, insere um chip no pescoço dele. Esse chip por qual iremos acompanhar no decorrer da campanha a saúde dele. Então passa-se um tempo e os presos dessa prisão começam a sofrer uma mutação e se transformar em monstros feios pra caramba. Talvez você encontre sua sogra por essa prisão aí, quem sabe? Eu encontrei a minha. E é aí que o jogo começa pra valer. Agora eu te pergunto, essa história toda de cair numa prisão, né, e encontrar aberrações lá, mutações, você tá lembrando Dead Space, né? A diferença é que lá você ia pra nave, né, e lá você encontrava as aberrações. Porém, o jogo é praticamente um Dead Space 4, tá? A jogabilidade em terceira pessoa, o ponto alto do game pra mim é um sistema de combate corpo a corpo intenso, que permite ao jogador usar um bastão elétrico, ou como você queira chamar, um baseball bat, para bater nos monstros. E quando o monstro perde a guarda, automaticamente a mira aparece na tela para você desferir um tiro crítico no monstro. Algo que foi alvo de críticas, mas eu gostei pra caramba, foi a esquiva. Você segurando o analógico para esquerda ou direita, o Jacob se esquiva do inimigo. E para você se esquivar perfeitamente de uma sequência de golpes dele, sem ficar alterando o analógico entre esquerda e direita sucessivamente. O jogador também pode usar uma variedade de armas de fogo, incluindo rifles, pistolas e escopetas que você vai encontrando no decorrer da campanha. Em certa parte do game também iremos adquirir uma manopla que tem o poder de levitar objetos e mandar inimigos pelos ares como se fôssemos um Jedi, ou uma Jean Grey, sei lá, com a sua preferência sexual. O jogo também apresenta um sistema de upgrade que permite ao jogador melhorar sua habilidade de combate e sobrevivência. As habilidades podem ser desbloqueadas ao coletar pontos de experiência que são obtidos ao derrotar inimigos e completar objetivos. Os gráficos de The Callisto Protocol são impressionantes. O jogo usa Unreal Engine 5 para criar ambientes detalhados e criaturas assustadoras. Os efeitos visuais também são excelentes, com destaques para os efeitos de iluminação e sombra. E eu tenho que ressaltar aqui que ao mesmo tempo que o jogo consegue ser assustador e angustiante em certos momentos, ele consegue ser lindo o jogo inteiro. Sério, gente, fazia tempo que eu não vi um jogo tão lindo e assustador como esse. A trilha sonora de The Callisto Protocol é sombria e atmosférica. Os efeitos sonoros também são excelentes, com destaque para os sons dos inimigos e das armas.
Destaque de novo para o som dos inimigos, porque várias vezes eu ficava tão angustiado jogando isso que eu tinha que dar uma pausa. Sério, gente, em certos momentos você tá andando por um corredor escuro, você começa a ver uns barulhos estranhos, enfim. Então, eu recomendo jogar com o melhor fone que você tiver aí, porque o som desse jogo, os gráficos são incríveis, tá? Então, concluindo, The Callisto Protocol é um excelente jogo de terror e sobrevivência. O jogo tem uma jogabilidade intensa, no meu ponto de vista, tá? Podem me xingar quem achar o contrário. Uma história envolvente e gráficos impressionantes. O jogo é uma recomendação obrigatória para fãs dos gêneros e principalmente para os fãs de Dead Space. Agora, o único ponto negativo que eu achei em alguns momentos é que certas áreas do game são um pouco repetitivas. Nada que não que seja reciclado o cenário, mas são repetitivas mesmo, tá? É algo que foi criticado por muitos fãs e por muitos youtubers e influencers. Foi a segunda parte da história ser lançada em DLC, chamada A Última Transmissão. Essa que irei comentar em um futuro vídeo. Quer ver um vídeo sobre a última transmissão? Comenta aí embaixo. Shuri, faz um vídeo sobre a última transmissão. E agora eu quero ver de você. Já jogou The Callisto Protocol? Se sim, não, deixa nos comentários. Sugestão para novos vídeos, se sintam à vontade para deixar nos comentários. E para fechar comigo, The Callisto Protocol tem um 10. Sim, gente, um 10. Podem me xingar. Até a próxima.